Eu preparei um papo aqui com vocês basicamente sobre esportes, que é uma das coisas mais fáceis para mim de falar, porque falar em público para mim não é fácil. Então eu vou pegar um tema que não tem muita chance de eu dar um branco aqui para vocês, tá? Sou aluno da terceira turma do MEC TED e trabalho grande parte do meu dia a dia com medicina esportiva, tá? O motivo de eu estar falando de esporte, medicina esportiva, é porque o capítulo, né, que eu desenvolvi é manejo de emergência na medicina esportiva. Então, a minha ideia é sair daqui hoje tendo convencido a vocês de que esporte é muito bom, que vocês pratiquem mais esporte e que vocês se interessem mais pela minha área, que quase ninguém conhece, né? Eu não vou falar que tem uma melhora biológica, química, psicológica. Eu não vou falar isso que vocês veem nos livros, que vocês veem na televisão. Eu vou tentar evitar falar sobre essas coisas que vocês costumam escutar no dia a dia, né? Vou tentar falar sobre outras coisas. Não vou falar que faz bem, não vou falar que você vai se sentir melhor praticando esporte. Não vou falar sobre isso. Eu vou falar em 5 argumentos, porque estudando para a aula, eu percebi nos estudos falando que geralmente são 5 justificativas que fazem você se convencer de que algo é factível. Então eu preparei 5, para não estender muito. 5 etapas para tentar convencer vocês. Tá? A primeira é o seguinte. Mais nervoso do que tá para apresentar essa apresentação, a gente estava no dia da prova do Detran. E a gente não sabia nem a placa, a gente não sabe o que significa as placas, né? Tipo, você não sabe o que significa essas placas, né? Vocês vão dizer, proibido estacionar. Mas cada um tem o significado. E se eu perguntar aqui, quase ninguém vai saber qual o significado de cada uma. Religião, muito presente no nosso dia a dia, é uma coisa muito importante, que acho que cada um aqui tem a sua. E se você não tem, você tem a sua religião, que é não ter religião. E aí eu pergunto a vocês sabem o que esses 5 símbolos significam? Esse primeiro não é o sinal da roda de Lêmures, o paracoco, tá? É uma religião, é do budismo. O segundo é do islamismo, aí mais conhecido, né? O terceiro, o cristianismo. O quarto, o judaísmo. E o 5, o hinduísmo, né? E eu mostrei 2 slides para vocês falando de leis, né? Sobre trânsito e sobre religião, que são 2 coisas assim, que a gente vê todo dia, que é super importante. E que se eu perguntar para vocês, ou fora daqui, a maioria não vai saber, assim, a metade ou quase tudo. Mas se eu perguntar para vocês, subir alguém no palco para responder, eu acho que todos vocês sabem o que significa um cartão vermelho. Né? Todo mundo sabe o que significa um cartão vermelho. O segundo argumento, se eu ainda não convenci vocês, é que o esporte está no nosso inconsciente. A gente percebe que a melhor notícia do jornal, a melhor parte do nosso dia são meio que os nossos heróis que existem, né? Então eu pergunto a vocês sabem quem são essas 2 pessoas? Ou pelo menos uma. Esse primeiro aqui é o Gengis Khan. Ele foi líder do maior império que já mandou o governador conquistar a humanidade, o Império Mongol. Ele conquistou, na época dele, um território que foi a Ásia inteira e a Europa inteira. Foi o maior conquistador que a Terra já teve até hoje. E eu acho que nenhum de vocês sabe quem é, ou poucos de vocês sabem quem é. E no dia a dia, acho que ninguém sabe quem é. Do lado de lá, Dostoiévski, que escreveu Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, né? Que é um dos maiores escritores da humanidade. E pouca gente conhece. Esses 2, vocês sabem quem são? É mais fácil. Do lado de cá, a Sara Kubitschek, que dá nome ao hospital que a gente tem aqui. Era a primeira dama, a esposa de JK, né, Juscelino Kubitschek. E do lado de lá, o Sebastião Salgado, o maior fotógrafo da história brasileira. Né? Tem um filme que concorreu ao Oscar sobre a vida dele. Ele é responsável por uma parte grande de reflorestamento. Né? E é um grande artista que a gente tem no Brasil. E que eu também acho que ninguém conhece. Quase nenhum de vocês, ou no dia a dia na rua, não vai saber quem é. Mas se eu perguntar para vocês quem é esse aqui, e eu nem peguei jogador de futebol, eu peguei de tênis. Você sabe quem é o Guga? Todo mundo sabe quem são os atletas, né? Tipo, do conhecimento popular. É uma coisa do nosso povo, que grande parte do mundo gosta, conhece. Nem todo mundo pratica, né? Mas, como eu falei, está meio que no nosso inconsciente, né? A gente gosta, mesmo sem saber o que gosta. O terceiro argumento, terceira ideia, sabe o que isso tem a ver com esporte? Nada. Quando eu era aluno aqui da medicina, eu e o Caio, a gente teve aula com o Dr. Eduardo Jucá, que ele deu aula de pediatria e de neurologia, né? Ele é neurocirurgião. E ele ensinou
me ajudou muito, não foi diretamente, indiretamente, como dar uma aula boa. Ele sempre colocava no meio das aulas dele, às vezes no começo, às vezes no meio, alguma peça de arte. Que ele gosta muito, ele sabe muito. E eu percebi que quando ele colocava essas coisas, chamava a atenção. E aí, desde que eu era monitor, nas tutorias, eu sempre colocava alguma coisa de arte também, no meio da aula. Por quê? Porque chama a atenção. Se estiver aqui falando de esporte, ou então, sei lá, sobre qualquer coisa, sobre distúrbios da córnea, sobre diarreia na criança, sobre transtorno depressivo, coloca um quadro, todo mundo vai olhar. Esse quadro se chama A Tempestade no Mar da Galileia, ele foi pintado por Rembrandt. E o legal dele é que em 1900 e pouco ele foi roubado do museu. Então hoje não se sabe onde ele está. Ele é uma pintura que mostra aquela passagem da Bíblia, vocês são católicos, em que Jesus está no barco, tem uma tempestade, que todos os discípulos presentes ficam com medo, né? Aquela parte que retrata. E que meio que mostra que cada pessoa do barco tem uma reação ao desespero diferente. Que pode ser uma metáfora a nós desesperados a preparar essa aula. Né? E não tem nada a ver com esporte, não, é só para chamar a atenção de vocês. E ele falava, que eu vou repassar para vocês, mesmo que essa aula não sirva para nada, pelo menos vocês têm um ganho cultural nessa noite de hoje, né? A quarta etapa. Quando eu era estudante, no colégio, em Santa Cecília, eu só gostava de biologia. Eu não gostava de outras matérias. E hoje, eu adulto, eu percebo que o que me fez gostar de outras matérias foi o esporte. Quem nunca fez uma questão que era um corredor tem que percorrer uma distância X em tanto tempo, em quantos quilômetros você consegue atingir, sei lá. Quando você vai assistir alguma partida de tênis ou de futebol mesmo, Fórmula 1, mostra a velocidade do ar, umidade relativa do ar, temperatura, que são coisas de geografia. Né? Então, geografia, você pode aprender por esporte. Também geografia. Sabiam que na Espanha se falam 4 línguas? Eu trouxe um time de cada região e um time de cada região fala uma língua diferente. O primeiro é o Barcelona, que ele é da Catalunha, né? Então tem os catalãos, só na Espanha. O Real Madrid, que é o representante do castelhano, que é o espanhol, né, de Madrid. O La Coruña, que é de La Coruña, depois o La Coruña, que era a parte do galego, né? Parte mais ou menos da Galícia, que também é outra língua. E por último, o Atlético Bilbao, que é de Bilbao, do País Basco. Então, 4 línguas. Então, geografia também você pode aprender com esporte. Literatura. O Baltimore Ravens, no time dos Estados Unidos, futebol americano, ele se chama Ravens, e o escudo é esse, porque é corvo. Em Baltimore, o Edgar Allan Poe, aquele escritor americano, não nasceu, mas ele viveu, morreu e está enterrado lá. E não sei se vocês já leram algum livro dele, ele fala muito sobre corvo. Corvo. Então o time se chama Baltimore Ravens em homenagem ao Edgar Allan Poe. Então você aprende literatura com esporte. Música, arte, né? Eu nem peguei um exemplo brasileiro tão comum. Eu peguei os 2 irmãos Gallagher, do Oasis, que torcem para o Manchester City, que até falaram que agora que o time foi campeão, eles estão pensando em voltar a tocar juntos. Né? Então, você sempre vai ver um cantor que canta um hino, que torce para um time, que você se identifica, né, no jornal. Então, música, arte. Cultura, né, conhecimentos gerais, atualidades. A Nova Zelândia tinha uma tribo, a Maori, que antes de ser dominada pelos ingleses, os Maoris eram o povo que vivia lá na Nova Zelândia. Né? E eles tinham essa dança que é o haka, que eles faziam em cerimônias, né, principalmente pré-guerra. E geralmente as seleções dos times da Nova Zelândia, essa aqui é de rugby, eles antes dos jogos eles se reúnem e fazem a dança, que serve para amedrontar, serve para espantar espíritos ruins, para dar força. Então vocês podem botar no YouTube depois para ver, Ritual Maori ou Dança do Haka. O time da Nova Zelândia, o mais conhecido de todos são os All Blacks, que é o time de rugby, que é isso aí. Então, conhecimentos gerais, cultura e geografia também, esporte se aprende. Também conhecimentos gerais, política, né? Se vocês lerem a biografia do Barack Obama, vocês vão perceber que ele, por ter morado muito tempo em Chicago, é torcedor do Chicago Bulls, da NBA. E toda vez que ele tinha reuniões no seu escritório, ficava estudando, lendo alguma pauta, sempre tinha um jogo da NBA passando na televisão dele. Então, ele é torcedor assíduo do Chicago Bulls, sempre jogava muito basquete. Ele reunia a equipe dele de segurança, de staff, jogava no tempo livre quando era presidente. Então, era muito fã de basquete. E eu tentei não trazer tantas coisas só sobre futebol, né? Tentei trazer sobre vários esportes para vocês verem que
Se aprende também com política, com esporte. Religião, novamente, também conhecimentos gerais, né? O Jorge Bergoglio, o atual Papa, o Papa Francisco, ele é Papa desde 2013. Ele é torcedor fanático do São Lourenço, da Argentina, ele é argentino, né? E aí, uma curiosidade engraçada, ele virou Papa em 2013. Em 2014, o time dele, o São Lourenço, ganhou pela primeira vez a Libertadores, que é o maior campeonato do nosso continente, né? E depois que ele virou Papa, a Argentina ganhou 2 Copas Américas e 1 Copa do Mundo, que fazia 20 e tantos anos que não ganhava nada. Pode ser uma prova de divindade, que Deus existe, né? Tipo, depois que ele virou Papa. E o quinto e último são fatos, histórias, relatos reais. História de superação, que a gente escuta muito no dia a dia, né? Tentei trazer algumas, porque eu poderia me esticar aqui por horas e horas falando sobre isso, porque sempre tem uma história muito que você conhece relacionada ao esporte, né? O primeiro é esse filme, foi o último filme sobre esporte que eu assisti, tem no Netflix. As Nadadoras, que conta a história da Sara e da Yusra Mardani, que são 2 irmãs que fugiram da guerra da Síria para nadar as Olimpíadas. Vocês vão ver que durante essa fuga elas escaparam de bomba, granada, de afogamento. Tem uma hora que elas atravessam o mar e o bote fura e elas têm que nadar mesmo. E que elas conseguiram, elas competiram na Olimpíada do Rio, em 2016, representando os refugiados. Depois de escapar de várias histórias que vocês vão ver no filme sobre a guerra da Síria. É muito bom o filme. Eu trouxe um de Fortaleza, né? Não poderia fugir. Essa é uma das histórias que eu acho mais legais, resumidamente, né? Esse é o Amorim e esse é o irmão do Amorim. A história é o seguinte: o Amorim ele se destacou muito no Fortaleza, principalmente no Sub-15, categoria Sub-15. E aí ele foi dado para jogar no Fluminense, depois no Santos, que são 2 clubes de jogar campeonatos nacionais, né? De conhecimento maior, de ir para a seleção e tal. E o irmão dele começou a fazer um tratamento de uma doença genética. O irmão dele queria mais ser jogador do que ele, sendo que o irmão dele não conseguiu, porque esse acometimento, essa patologia que ele tem, não tem força suficiente, ele não consegue jogar a bola por um tempo suficiente. Então ele não conseguiu ser jogador e ele não conseguiu meio que sair daqui. O que o Amorim fez? Ele largou o time e veio para cá para ficar mais perto da família. Ele falou: vou voltar a Fortaleza para treinar lá com Fortaleza, para ficar perto do meu irmão e da minha família. E aí deu certo. O Amorim hoje joga no profissional, depois de passar pelo 17, o 20, está no profissional e perto da família, né? Ele largou tudo para ficar mais perto do irmão que faz um tratamento aqui em Fortaleza. Essa foto de cá é o Jesse Owens. Ele participou das Olimpíadas de 1936, em Berlim, na Alemanha, durante o nazismo, né, o Holocausto e tudo. E ele ganhou 4 medalhas. E naquela época, o Hitler entregava medalha. No dia que ele correu e ganhou, o Hitler saiu do estádio para não participar da premiação dele. E ele mostrou que o nazismo podia ser vencido. Foi a primeira grande vitória sobre o nazismo. Com essas medalhas que ele conquistou, que naquela época era difícil você competir sendo negro. Ele competiu e ganhou. E ele ganhou 4 medalhas e uma grande história sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E do lado de lá é o Abidal. O Abidal é um lateral francês que durante sua carreira, já no meio por fim, ele descobriu um câncer hepático e que ele conseguiu não só tratar, mas ficar curado e voltar a jogar futebol. Ele dizia que o número dele era o 22 porque ele teve 2 vezes câncer e ele venceu o câncer 2 vezes, então é 22. E ele é uma das histórias que ele conseguiu tratar, ficar bom, voltar e ser campeão depois de ter um câncer hepático. O Shaquem Griffin é esse jogador de branco. Ele, quando era mais novo, quando era criança, ele teve que amputar a mão. E ele joga com jogadores sem nenhuma deficiência e consegue ser um dos melhores defensores da liga, sem uma das mãos de um esporte que usa grande parte das vezes as mãos. Já ganhou o prêmio de melhor defensor do mês, já jogou em vários times grandes e chegou a ser melhor até que o irmão, que é gêmeo dele, mas que tem as 2 mãos completas. E é um grande jogador que não tem uma das mãos. Daniel Dias, do lado de cá, cheio de medalhas aí, o nosso Michael Phelps brasileiro. É o maior ganhador, não só brasileiro, mas do mundo de Paralimpíada. Ele ganhou mais de 20 medalhas, é uma história de superação. Você pode até ver no YouTube alguns contos dele, algumas vitórias que ele teve. E do lado de lá é o Pelé. A história do Pelé que eu acho mais legal é que em 1960, 1970,
O time do Santos, junto com a seleção brasileira, fazia excursões a países para jogar futebol, só para mostrar. E uma vez eles foram para a África. E naquela época estava rolando a guerra da Nigéria. No dia que o Santos foi para a Nigéria, a guerra parou. Eles fizeram, não, a gente vai parar a guerra só hoje, vamos assistir a partida, depois a gente volta à guerra. E aí o Santos foi e a guerra parou. Então, uma das poucas coisas que param a guerra é o esporte, né? Então, eu acho, de todas as histórias de futebol, e principalmente do Pelé, eu acho que essa é uma das melhores. E, por fim, uma frase do Kobe Bryant, jogador de basquete, que eu acho bem legal. A coisa mais importante é tentar inspirar as pessoas para que elas possam ser ótimas no que quiserem fazer. Espero ter convencido vocês a praticarem esportes e gostarem da medicina esportiva. Obrigado.